Vamos então falar um pouco sobre a doutrina de Deus a partir da nossa declaração doutrinária. E a gente já falou sobre Deus Pai, a gente já falou sobre o Deus Trino, e agora a gente vai estar falando sobre o Deus Filho. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Quem pode ler aí Salmo 2, versículo 7? Salmo 2, versículo 7. O que diz? Recitarei o decreto. Salmo 2, versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a gente aqui observa que o Salmo está falando sobre uma geração. E quando nós pensamos em geração, geralmente nós pensamos em alguém que nasce no momento da história. Só que de acordo com a teologia cristã, Jesus ele é filho gerado, não criado. Ou seja, ele eternamente é filho. Ele não teve um momento de nascimento na eternidade. Ele sempre foi o filho. E Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, os cristãos também leem este salmo da seguinte forma: bem, se só existe um Senhor, como é que o Senhor está dizendo para o meu Senhor? Então, passa-se a ideia de que alguém da mesma grandeza está conversando com a outra pessoa, certo? Mateus 1, versículo 18 a 23. Agora, se puder, cada um ler um pouquinho. Capítulo 1 de Mateus, versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos lá, quem pode começar? Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada por José, antes de se ajudarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. 20. Ponderava nessas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não, tá bom, tá animado, hein? Então a gente observa aqui que Jesus, ele é filho de Deus eternamente, mas ele também é filho de Deus nascido da Virgem historicamente, certo? Então a gente observa aqui historicamente como isso aconteceu, inclusive aquela questão de José pensar em se afastar de Maria sem causar escândalo, porque era esquisito aquela situação de uma moça grávida sem ter se casado ou ter consumado as núpcias com ele. E se não foi com ele, foi com quem? Então ele estava saindo fora, mas o anjo chegou e conversou com ele a respeito do assunto. Quem pode ler aí Mateus 3, versículo 17? Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprado. Então a gente observa aqui várias vezes a Bíblia registrando Jesus como o Filho. Mateus 8, 29, o que diz? Mateus 8, 29. Ele chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros,
caminho. E o 29? E eis que gritavam dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Nós observamos aqui que até os demônios estavam testemunhando que Jesus era o Filho de Deus, só para ter uma ideia. Mateus 14, versículo 33. 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Então a gente observa aqui que esse reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, tanto da parte dos demônios quanto agora da parte dos discípulos, a gente observa o seguinte: não é um mero Filho de Deus, porque quem adora um mero Filho de Deus? Então eles percebem em Jesus um Filho de Deus que participa da mesma natureza. Eles veem que há algo sobrenatural em Jesus, por isso o adoram. Só para ter uma ideia aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 16. O que diz? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Filho de Deus. Então a gente observa aqui Pedro deixando claro que Jesus era o Messias prometido, deixando claro que Jesus era o Filho de Deus. E nesse caso aqui, não é um Filho de Deus apenas como uma criação, mas Filho de Deus como alguém que participa da mesma natureza. Daí você percebe no discurso deles um espanto, um assombro. Não é uma coisa do tipo, quando alguém fala, oh, Filho de Deus, não. A gente percebe aqui um assombro do tipo, olha, sabe quem é esse aí? É filho do fulano. É uma coisa mais ou menos assim, é alguém que está num outro nível. Agora ainda no capítulo 16, versículo 27, o que diz? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A gente observa aqui que ele vem na glória do Pai. Você deve observar que Deus é aquele que não divide sua glória com ninguém. Mas Jesus está deixando claro que vai participar dessa glória e vai vir como quem está usando a glória do próprio Pai, e naquele momento ele vai recompensar a cada um. Então você percebe que ou Jesus está dando aquela carteirada tipo um cabo meio assargentado, ou Jesus realmente é quem é, alguém que está no mesmo patamar, enquanto o filho está no mesmo nível que o pai. Vamos lá agora para capítulo 17, versículo 5. O que diz? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, este é o meu amado filho em quem me comprado, escutai-o. Então você deve reparar que no capítulo 17 começa, né, os primeiros 21 versículos estão falando sobre a transfiguração. E nesse momento de transfiguração, Jesus, ele além de ficar resplandecendo, ele aparece entre Moisés e Elias, ou seja, entre a lei e os profetas. E aí vem uma voz que diz: olha, esse é o meu filho. O profeta some, a lei some e só fica Jesus lá, do tipo, olha, é através dele que eu vou falar, é o meu filho, em quem eu tenho prazer, de quem eu tenho gosto. Minha mãe, quando a gente era pequena, ela falava sobre filho que dá desgosto. Então é aquela questão de quando o pai ou a mãe tem uma expectativa e essas expectativas são frustradas porque o filho pega um caminho diferente. E aqui a gente observa que Jesus é aquele filho que traz prazer, é aquele filho que dá gosto, ou seja, olha, esse é o meu filho, ouçam-no,
Você, ouvindo o meu filho, está me ouvindo. Assim como você devia dar atenção à lei, assim como você devia dar atenção aos profetas, escute o meu filho agora. Marcos capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler, por favor? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, mais uma vez, a Bíblia deixando claro que Jesus é o Filho de Deus, e o Evangelho fala dele. Jesus, ou seja, o Salvador, que é o Cristo, o Messias, enviado, prometido, o ungido da parte de Deus para a nossa libertação. Lucas capítulo 4, versículo 41. O que diz? Lucas 4, 41. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então a gente observa que os demônios confessavam que Jesus, ele era aquele ungido com o Espírito Santo e poder para desfazer as obras do diabo. E é interessante, não tem nada a ver aqui agora com a questão da Trindade, mas é fantástico, né? A questão de Jesus mandar os demônios ficarem calados, para os demônios não fazerem propaganda de quem ele era. A gente, sem ser, faz propaganda. Jesus sendo, não fazia. É incrível, né, gente? Eu fico impressionado. Eu não sei se eu fico mais impressionado com a minha maldade ou com a bondade de Deus. E aqui, agora, Lucas 22, versículo 70. Quem pode ler, por favor? Ao que perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: Vós dizeis que eu sou. Então a gente percebe que os evangelhos estão sempre destacando a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus e a sua filiação de Deus. Agora vamos para João 1, versículo 1 e 2. João 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você deve observar aqui, a gente está falando no princípio, e você deve observar que tem também no princípio lá em Gênesis. Então, no período em que o tempo não era contado, num tempo em que não havia tempo, o Verbo estava com Deus. Aqui pode ser verbo, discurso, palavra. No início ele era uma mensagem, e essa mensagem estava com Deus, e Deus era essa mensagem, Deus era essa palavra. E é interessante que aqui a gente observa que, ao mesmo tempo que você mostra a eternidade de Jesus, porque no início a palavra estava com Deus, a gente percebe também a divindade de Jesus. Deus era essa palavra, e então o mesmo Jesus que estava com Deus era Deus no princípio, antes de vir até aqui. Então a gente percebe que a Bíblia está reforçando a filiação e a divindade de Jesus, e ele estava no princípio com Deus. Capítulo 11, versículo 27. Quem pode ler, por favor? 11, 27. Respondeu ele, ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então a gente observa aqui, mais uma vez, a questão da Bíblia declarando, através inclusive dos seus seguidores, os seus seguidores reconhecendo a filiação de Jesus, e não uma filiação do tipo, ele é igual a gente, mas uma filiação do tipo, ele é da prateleira de cima. Não sei se dá para perceber que esse espanto, esse assombro, essa adoração, essa declaração, inclusive dos demônios, é uma demonstração do tipo, ele é diferente de nós. Não é, por exemplo, hoje nós aqui, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, a gente fala meio que assim como quem está falando, me dá um copo d'água aí. Aqui não, aqui a ideia é, uau, você viu aquilo, fulano?
É algo mais ou menos nesse tom. É um tom de assombro. Daí onde vem a ideia de temor. É como, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem de Deus de um modo bastante, como é que eu posso dizer? De um jeito corriqueiro. Só que eu não sei se dá para perceber. Deus, ele está num nível tão alto que quando a gente realmente tem experiência com Ele, a gente sente o peso disso. É muito comum você escutar porque eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo não sei o que lá. Só que assim, quando o indivíduo realmente está profetizando, quando realmente Deus está afirmando aquela verdade ali, não é uma coisa banal que sai da boca para fora, é algo que passa por dentro da nossa alma. Então a gente verifica aqui que essas pessoas, quando elas se referem a Jesus, elas têm aquele tom de solenidade. É alguém maior do que nós, é alguém que está num nível acima do que a gente conhece, algo mais ou menos assim. Agora vamos para o capítulo 14, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Se a gente puder agora compartilhar, cada um lê um versículo, capítulo 14, versículo 7 até o 11. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu digo, não as digo como Deus, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. 11. Crede que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das vezes. Então nós observamos aqui algo interessante. Olha como é que Jesus está falando, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. E aí nisso Filipe fala: Senhor, então mostra-nos o Pai. Olha a resposta de Jesus, vê se um de nós iria responder desse jeito. Olha a resposta que Jesus dá: mas rapaz, eu estou tanto tempo com vocês, como é que você tem coragem de perguntar, como é que você tem coragem de pedir, mostra-nos o Pai, eu estou aqui. Quem é que ia falar isso? Não, tem maluco para tudo, mas assim, uma pessoa em sã consciência, qual de nós aqui iria falar isso? Então Jesus está falando de um jeito que está deixando muito claro: olha, Deus está aqui, rapaz, e você ainda está querendo saber quem é? Você ainda está querendo que eu mostre? E aí ele chega a dizer: quem me vê, vê o Pai. E aí ele ainda chega a dizer: olha, tudo que eu estou dizendo vem do Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E nesse caso ele chega a dizer: olha, creia, pelo menos por causa das mesmas obras. Gente, a gente pode fazer um monte de coisa como seguidor de Jesus, mas qual de nós se atreve a dizer o seguinte: olha, eu faço as mesmas obras que Deus? Por favor, se você pensa assim, não levanta a mão não, para não ficar feio. Está dando para entender como é que é o negócio? Quem aqui se atreveria a dizer: eu faço as mesmas coisas que Deus? Gente, então, como disse certa vez uma certa pessoa, ou Jesus era um doido, ou ele era um embusteiro, ou ele era quem ele disse que era, porque não tem como ser uma pessoa neutra fazendo as afirmações que Jesus fez. E capítulo 16, versículo 28, quem pode ler, por favor? Saí do pároco e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Lembra daquilo que falamos lá no início, da participação na mesma natureza? Então Jesus está dizendo: olha, eu saí do Pai e vim ao mundo, estou saindo daqui e voltando para lá, participava lá e vim para cá, para trazer o Pai para vocês. Agora que vocês já conhecem, vocês já receberam a revelação, vocês já ouviram a mensagem, agora vocês tocam a bola para frente, porque eu volto para aquela realidade em que eu vivia, naquele relacionamento perfeito e eterno.
que só foi interrompido no momento da cruz, quando ele fala, Deus meu, ele nem fala Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Não sei se você lembra dessa passagem. Então aqui, nós vimos a questão de Jesus Cristo ser um em essência com o Pai, e ser o eterno Filho de Deus. Filho de Deus, mas não como nós. Filho de Deus, mas não como nenhuma outra criatura. Mas Filho de Deus, eternamente gerado, não criado, como os demais seres humanos, as demais criaturas. Você deve reparar que em Jó é mostrado o momento em que os anjos vão à presença de Deus e são chamados pelo autor como os filhos de Deus chegando à presença de Deus. Não sei se você já reparou isso quando você leu o início do livro de Jó. Então a gente fecha esse primeiro bloco falando sobre o Deus Filho.